Toca Livros Clássicos apresenta Contos de Tchekhov, de Anton Tchekhov. Narrado por Priscila Scholz, Flávio Costa, Alexandre Merck, Edson Duave e Mariana Muniz. A Dama com Cachorrinho. Narrado por Mariana Muniz. Primeiro. Dizem que uma figura nova havia aparecido no cais, uma dama com cachorrinho. Dmitri Dmitrich Gurov, que há 2 semanas morava em Yalta e já estava se acostumando ao local, também passou a se interessar por novas figuras. Sentado no pavilhão Verne, ele viu caminhando pelo cais uma jovem dama, uma loira de estatura baixa com boina. Atrás dela corria um cachorro branco da raça Spitz. Depois ele a encontrou no jardim da cidade e na praça algumas vezes ao longo do dia. Passeava sozinha, sempre usando a boina e com seu Spitz branco. Ninguém sabia quem era. Chamavam-na apenas assim, a dama com cachorrinho. Se ela está aqui sem marido e sem conhecidos, ponderava Gurov, não seria má ideia me apresentar a ela. Ele tinha menos de 40 anos, já tinha uma filha de 12 e 2 filhos colegiais. Casaram-no cedo, quando ele ainda era estudante do 2º ano da universidade. E agora a esposa já parece ser 1,5 vezes mais velha do que ele. Era uma mulher alta, com sobrancelhas escuras, reta, imponente, sólida e, como ela mesma dizia, pensante. Lia muito, não usava a ortografia antiga nas cartas. Chamava o marido não de Dmitri, mas de Dmitri, enquanto ele, em segredo, considerava-a medíocre, limitada, nada elegante. Tinha medo dela e não gostava de ficar em casa. Começara a atraí-la há muito tempo. Fazia-o sempre e provavelmente por isso quase sempre falava mal das mulheres. Quando esse era o assunto em sua presença, ele se referia a elas assim: raça inferior. Parecia-lhe que sua experiência amarga o havia ensinado o suficiente para lhe conferir o direito de chamá-las como bem entendesse. Mas não passavam nem 2 dias sem que ele usasse a expressão raça inferior. Na companhia de homens, ele se entediava, não se sentia à vontade. Portava-se de modo taciturno, frio, mas quando se encontrava entre mulheres, sentia-se livre e sabia conversar e se comportar. Até ficar em silêncio com elas era algo fácil para ele. Em sua aparência, em seu caráter, em toda sua natureza, havia algo de atraente, que não se pode captar, que fazia com que as mulheres tivessem boa disposição em relação a ele. Ele as seduzia. Sabia disso e sentia ele mesmo como se alguma força o atraísse para elas. Repetidas experiências, na realidade experiências amargas, haviam-no ensinado há muito que qualquer aproximação que inicialmente diversifica de uma forma agradável a vida e parece ser uma doce e leve aventura para pessoas honestas, especialmente as de Moscou, uma gente tão hesitante e lenta necessariamente se torna uma tarefa de complexidade extrema, de modo que, no fim das contas, a situação se torna penosa. Contudo, a cada novo encontro com uma mulher interessante, essa experiência foi desaparecendo de sua memória. E ele sentia vontade de viver. Tudo lhe parecia tão simples e divertido. Certa vez, no início da noite, ele estava jantando no jardim e a dama, com sua boina, se aproximou sem pressa para ocupar a mesa ao lado. Sua expressão, seu modo de andar, o vestido e o penteado lhe diziam que ela era membro da sociedade decente, casada, estava em Yalta pela primeira vez e se entediava ali.
Nos relatos sobre a impureza dos hábitos locais, há muita inverdade. Ele os desprezava e sabia que tais relatos, em sua maioria, eram criados por pessoas que teriam grande prazer em pecar se tivessem capacidade. Mas, quando a dama se sentou na mesa ao lado, a 3 passos de distância, ele se lembrou desses relatos sobre conquistas fáceis e viagens para as montanhas, e um pensamento tentador sobre uma relação breve e passageira, um romance com uma mulher desconhecida, de quem você não sabe nome e sobrenome, de repente tomou conta dele. Chamou carinhosamente o Spitz, e quando este se aproximou, ameaçou-o com o dedo. O Spitz começou a resmungar. Gurov ameaçou outra vez. A dama olhou para ele de relance e imediatamente baixou os olhos. Ele não morde, ela disse e corou. Posso dar um osso para ele? E quando ela acenou afirmativamente, ele perguntou de maneira afável. Faz tempo que a senhora veio para Yalta? Cerca de 5 dias. Ah, já vai fazer 2 semanas que eu estou por aqui. Ficaram um tempo em silêncio. O tempo passa rápido, apesar de aqui ser muito maçante, ela disse sem olhar para ele. As pessoas estão acostumadas a dizer que aqui é maçante. A pessoa mora em algum lugar em Beliov ou em Gilsdra e não acha maçante. Mas quando chega aqui, que tédio! Essa poeira! Parece até que estão vindo de Granada. Ela começou a rir. Depois ambos continuaram a comer em silêncio, como desconhecidos. Mas depois do jantar, seguiram próximos um do outro. Então teve início uma conversa leve e divertida entre pessoas livres, satisfeitas, para as quais não importava aonde estavam indo ou sobre o que falavam. Passearam e conversaram sobre como o mar estava estranhamente iluminado. A água tinha um tom lilás, suave e tépido, mas sobre ela a lua criava uma faixa dourada. Conversaram sobre como o tempo ficava abafado depois de um dia quente. Gurov contou que era de Moscou. Tinha formação em letras, mas trabalhava em um banco. Estava se preparando para cantar em uma ópera particular, mas abandonou a ideia. Contou ter 2 casas em Moscou. Sobre ela, ele ficou sabendo que havia crescido em Petersburgo, mas se casou em S, onde já vive há 2 anos, que passará ainda mais um mês em Yalta e depois dela talvez venha o marido, também desejando descansar. Não conseguia de modo algum explicar em que o marido trabalhava, se era no governo da província ou na Câmara Municipal. Ela mesma achou graça disso. Gurov ficou sabendo também que ela se chamava Anna Sergeyevna. Depois, em casa, ficou pensando nela, no fato de que no dia seguinte, possivelmente, ela o encontraria. E assim deve ser. Ao se deitar, ele se lembrou de que não fazia muito que ela era uma aluna do instituto, uma estudante tal qual sua filha. Lembrou quanta hesitação e falta de jeito ainda havia em seu sorriso, na conversa com desconhecidos. Aquela deveria ser a primeira vez que ela estava sozinha, naquela situação em que as pessoas andam atrás dela, olham para ela e falam com ela apenas com um objetivo secreto, do qual ela sequer pode desconfiar. Lembrou-se de seu pescoço fino, frágil, dos belos olhos acinzentados. Seja como for, ela tem algo de lastimoso. Ele pensou e começou a pegar no sono. Segundo,
Passou-se uma semana desde que eles haviam se conhecido. Era feriado. Os quartos estavam abafados. As ruas estavam tomadas por nuvens de pó. Os chapéus voavam. Gurov passou o dia inteiro com vontade de beber algo. Ia com frequência até o pavilhão e oferecia a Anna Sergeyevna ora água com xarope, ora sorvete. Não havia para onde fugir. À noite, quando o calor arrefeceu um pouco, eles foram ao dique para ver o navio a vapor passar. No cais havia muita gente passeando, gente reunida para encontrar alguém segurando buquês. Imediatamente, duas peculiaridades saltaram aos olhos em meio à elegante multidão de Yalta. As senhoras de idade estavam vestidas como jovens e havia muitos generais. Em decorrência do mar agitado, o navio se atrasou. Chegou quando o sol já se pusera e, antes de aportar no cais, ficou muito tempo manobrando. Anna Sergeyevna olhou o navio e os passageiros pelo lornhão, como se estivesse procurando por algum conhecido, e quando se dirigia a Gurov, seus olhos brilhavam. Ela falava muito, e suas perguntas eram sempre entrecortadas. Ela mesmo logo esquecia o que havia perguntado. Depois perdeu o lornhão na multidão. A multidão elegante se dispersou. Já não se via ninguém. O vento acalmou totalmente. E Gurov e Anna ficaram parados como se estivessem esperando alguém mais sair do navio. Anna Sergeyevna já estava em silêncio e cheirava as flores sem olhar para Gurov. O tempo melhorou agora à noite. Ele disse: "Para onde vamos agora? Não quer ir a algum lugar?" Ela não respondeu. Então ele a olhou fixamente e, súbito, abraçou-a e beijou seus lábios. Sentiu-se envolvido pela fragrância e umidade das flores e, de imediato, olhou ao redor assustado. Será que alguém viu? "Vamos para a sua hospedagem", ele disse em voz baixa. E ambos caminharam depressa. Seu quarto estava abafado. Cheirava aos perfumes que ela havia comprado na loja japonesa. Ao olhar para ela naquele momento, Gurov pensou: que encontros a vida nos proporciona! Do passado havia restado a lembrança de mulheres bondosas e despreocupadas, alegres com o amor, gratas a ele pela felicidade, ainda que muito breve. E daquelas, como sua esposa, por exemplo, que o amaram sem sinceridade, com conversas supérfluas, de um jeito amaneirado, histérico, com uma expressão de que aquilo não era amor nem paixão, mas algo mais significativo. Havia ainda umas 2 ou 3 muito belas e frias, cujos rostos eram repentinamente atravessados por uma expressão feroz, um desejo de tomar, de extrair da vida mais do que ela pode dar. Essas não estavam na primeira juventude. Eram mulheres caprichosas, irrefletidas, autoritárias. Não eram inteligentes. E quando Gurov passava a tratá-las com frieza, a beleza delas despertava ódio nele. E as rendas de suas roupas íntimas já lhe pareciam escamas de peixe. Mas aqui se tratava daquela hesitação e falta de jeito da juventude inexperiente, de um sentimento canhestro, e havia uma impressão de embaraço, como se alguém pudesse bater à porta de repente. Anna Sergeyevna, a tal dama com cachorrinho, lidava com o que quer que acontecesse de um jeito particular, muito sério, como se fosse sua decadência. Era assim que lhe parecia, e isso era estranho e despropositado. Seus traços decaíram e murcharam. Nas laterais de seu rosto, os longos cabelos pendiam tristes,
Ela ficou pensativa em uma pose desalentada, como se fosse uma pecadora em um quadro antigo. Isso não é certo, ela disse. O senhor será o primeiro a não ter respeito por mim agora. Havia uma melancia sobre a mesa. Gurov cortou uma fatia para si e começou a comer sem pressa. Houve pelo menos meia hora de silêncio. Anna Sergeyevna estava comovida. Ela ainda exalava uma pureza honesta, ingênua, de uma mulher que ainda viveu pouco. A vela solitária que queimava sobre a mesa mal iluminava seu rosto, mas era possível ver que, em sua alma, ela não estava bem. Por que eu poderia deixar de te respeitar? Perguntou Gurov. Você não sabe o que está dizendo. Tomara que Deus me perdoe, ela disse, e seus olhos se encheram de lágrimas. Isso é terrível. É como se você estivesse se justificando. Me justificando? Por quê? Sou uma mulher má e baixa. Tenho desprezo por mim. E não estou pensando em justificativas. Eu não enganei o meu marido, mas a mim mesma. Não apenas agora, mas há muito tempo. Talvez meu marido seja um homem honesto e bom, mas é um lacaio. Eu não sei o que ele faz, em que trabalha. Sei apenas que é um lacaio. Quando me casei com ele, tinha 20 anos. Era atormentada pela curiosidade. Queria algo melhor. De fato existe, ela disse para si. Uma outra vida. Queria viver, viver e viver. A curiosidade estava me consumindo. O senhor não entende isso, mas juro por Deus, eu já não tinha domínio sobre mim mesma. Algo estava acontecendo comigo. Já era impossível me conter. Disse a meu marido que estava doente e vim para cá. E mesmo aqui continuei como em delírio, como louca. Tornei-me uma mulher vulgar, imprestável, que merece o desprezo de todos. Gurov já estava entediado com aquela conversa. Irritava-o o tom inocente, de penitência, tão inesperado e despropositado. Se não fossem as lágrimas, seria possível pensar que ela estava brincando ou interpretando um papel. Não entendo, ele disse calmamente. O que você quer? Ela escondeu o rosto em seu peito e apertou-se contra ele. Acredite, acredite em mim, eu imploro, ela disse. Eu amo a vida honesta e pura e acho o pecado uma coisa repugnante. Eu mesma não sei o que estou fazendo. As pessoas simples dizem, o coisa ruim me tentou. Agora eu posso dizer a meu respeito que o coisa ruim me tentou. Chega, chega, ele resmungou. Ele olhou seus olhos imóveis e assustados. Beijou-a. Falou tranquila e carinhosamente, e ela se acalmou um pouco. A alegria voltou. Ambos começaram a rir. Depois, quando saíram, no cais não havia nenhuma alma. A cidade com seus ciprestes tinha um aspecto morto, mas o mar ainda marulhava e batia contra a margem. Apenas uma barcaça se agitava nas ondas. Nela, uma lanterna cintilava sonolenta. Encontraram um cocheiro e foram para o município de Oreanda. Só agora, na entrada, eu descobri seu sobrenome. Na porta estava escrito von Dideritz. Disse Gurov. Seu marido é alemão. Não, parece que o avô dele era, mas ele mesmo é russo ortodoxo. Em Oreanda, eles se sentaram em um banco perto da igreja. Olharam para baixo, para o mar, e ficaram em silêncio. Mal dava para ver Yalta através da neblina da manhã. No cume das montanhas pairavam nuvens brancas.
A folhagem das árvores não se movia. Cigarras cantavam e o marulho regular e abafado do mar, que chegava de baixo, falava de tranquilidade, do sono eterno que nos aguarda. O marulho, vindo de baixo, ressoava quando ainda não havia nem Ialta nem Oreanda. Ressoa agora e irá ressoar com a mesma indiferença quando nós deixarmos de existir. Nessa constância, nessa indiferença plena em relação à vida e à morte de cada um de nós, se oculta, talvez, a garantia de nossa salvação eterna, o movimento ininterrupto da vida na Terra, o aperfeiçoamento ininterrupto. Sentado ao lado da jovem mulher, que ao amanhecer parecia tão bela, tranquila e encantadora, em meio àquele contexto de conto de fadas, mar, montanhas, nuvens, o céu vasto, Gurov pensou que, em essência, se refletirmos, tudo neste mundo é maravilhoso. Tudo exceto aquilo que nós mesmos pensamos e fazemos quando nos esquecemos dos objetivos elevados da existência, de nossa dignidade humana. Passou um homem, talvez um guarda, olhou para eles e se foi. Esse detalhe se mostrou tão enigmático quanto belo. Era possível ver a aproximação do navio a vapor vindo de Fedócia, iluminado pela aurora já sem luzes. Orvalho na grama, disse Anna Sergueivna depois de um silêncio. Sim, hora de ir para casa. Ambos voltaram para a cidade. Depois, todos os dias ao meio-dia, eles passaram a se encontrar no cais, tomar café juntos, almoçar, passear e admirar o mar. Ela se queixava de ter dormido mal e de que seu coração batia inquieto. Fazia sempre as mesmas perguntas, perturbada, ora pelo ciúme, ora pelo medo de não ser respeitada o bastante por ele. Com frequência na praça ou no jardim, quando não havia ninguém por perto, ele a trazia para junto de si e a beijava apaixonadamente. Era como se o puro ócio daqueles beijos em plena luz do dia, com cautela e medo de que alguém visse, o calor, o cheiro do mar e o reluzir constante diante dos olhos de pessoas bem alimentadas, bem vestidas e ociosas, o transfigurassem. Ele dizia a Anna Sergueivna como ela era linda, sedutora, que estava perdidamente apaixonado, não se afastava dela um passo sequer. Com frequência ela ficava pensativa e sempre pedia para ele admitir que não a respeitava e não a amava nem um pouco. Via nela apenas uma mulher vulgar. Quase todas as noites, um pouco mais tarde, eles saíam para algum lugar fora da cidade, para Oreanda ou para uma cachoeira. Esses passeios eram sempre bons, sempre produziam impressões maravilhosas e majestosas. Esperavam a vinda do marido. Mas o que chegou dele foi uma carta, na qual ele informava que estava mal da vista e pedia à esposa que retornasse logo para casa. Anna Sergueivna se apressou. Ainda bem que estou partindo, ela disse a Gurov. É o destino. Ela foi até a carruagem e ele a acompanhou. Viajaram um dia inteiro. Ao se sentar no vagão do trem expresso e ao soar o segundo sinal, ele disse: Deixe-me olhar a senhora mais uma vez. Só mais uma vez. Assim. Ela não chorou, mas estava triste, como se estivesse doente, e seu rosto tremia. Irei sempre pensar no senhor. Me lembrar. Ela disse: Fique com Deus, não pense mal. Estamos nos despedindo para sempre. É preciso que seja assim, pois esse encontro nunca deveria ter acontecido. Bem,
Fique com Deus. O trem partiu rápido. Suas luzes logo desapareceram. E depois de 1 minuto, já era possível ouvir o barulho, como se todos tivessem começado a falar de propósito para interromper aquele doce esquecimento, aquela insensatez. Ele ficou sozinho na plataforma e olhou para o horizonte escuro. Gurov ouviu o grito dos grilos e o zumbido dos fios de telégrafo com a sensação de como se tivesse acabado de acordar. E ele pensou como em sua vida ocorrera outra peripécia ou aventura, e que ela já havia terminado, restando agora apenas as lembranças. Estava dilacerado, triste, sentia um leve arrependimento. Afinal, aquela jovem mulher que ele nunca mais veria não havia sido feliz com ele. Ele foi afável e amoroso com ela, mas em seu tratamento para com ela, no tom e nos carinhos, manifestava-se a sombra de uma leve zombaria, a arrogância grosseira de um homem feliz que tinha praticamente o dobro da sua idade. Ela sempre dizia que ele era bom, extraordinário, elevado. É claro que ele se mostrava para ela não como era de fato, ou seja, ele involuntariamente a enganava. Agora a estação já cheirava a outono. A noite estava fresca. Está na hora de ir para o norte, pensou Gurov ao deixar a plataforma. Está na hora. Terceiro. Em casa, em Moscou, já estavam, sob o inverno, os fogões ligados, e durante a manhã, quando as crianças estavam se arrumando para ir à escola ou bebiam chá, estava escuro e a babá acendia as luzes por um tempo. Já estava começando a nevar. Quando cai a primeira neve, no primeiro dia de viagem de trenó, era agradável ver o inverno branco, os tetos brancos, a respiração fica leve, agradável. Esse tempo faz lembrar os anos de juventude. As tilhas e bétulas antigas, brancas pela geada, têm uma expressão bondosa. Elas estão mais próximas do coração do que os ciprestes e as palmeiras. Perto delas dá vontade de pensar nas montanhas e no mar. Gurov era moscovita. Ele retornou para Moscou em um dia bom e frio. E quando vestiu o casaco de pele e umas luvas grossas e estava passando pela Petrovka, no sábado, quando ouviu o bater dos sinos, aquela viagem recente e o lugar onde ele havia estado perderam para ele todo o seu encanto. Pouco a pouco, ele mergulhou na vida moscovita, lia avidamente 3 jornais por dia e dizia não ler jornais moscovitas por uma questão de princípios. Voltou a ser atraído para restaurantes, clubes, para jantares de gala, jubileus, ficava lisonjeado de receber advogados e artistas famosos e por jogar baralho com um professor universitário no clube dos médicos. Já era capaz de comer uma porção inteira de sopa com frituras. Depois de cerca de 1 mês, Anna Sergeyevna parecia estar escondida sob uma névoa em sua memória, e apenas raramente sonhava com seu sorriso comovente, como sonhavam com outros. Passou-se mais de 1 mês. O inverno já estava rigoroso, e em sua memória era como se ele tivesse se despedido de Anna no dia anterior. As memórias foram ficando cada vez mais intensas. Quando, no silêncio de seu escritório, chegavam as vozes das crianças que estavam fazendo lição, quando ouvia uma romança ou órgão em um restaurante, ou quando a nevasca uivava na lareira, de repente renascia a lembrança de tudo. O que havia no dique, as manhãs com névoas nas montanhas, o navio a vapor vindo de Fedócia, os beijos.
Ele ficava longos períodos andando pela sala e se lembrando. Sorria e depois as lembranças viravam sonhos. Em sua imaginação, o passado se misturava com o porvir. Ele não sonhava com Anna Sergeyevna. Ela o seguia em toda parte, como uma sombra. Ao fechar os olhos, ele a via como se estivesse viva na sua frente. E ela parecia ainda mais bonita, jovem e delicada do que era. Ele mesmo parecia melhor do que fora então em Yalta. Ela olhava para ele à noite da estante de livros, da lareira, do canto da sala. Ele ouvia sua respiração, o sussurro terno de suas roupas. Na rua, ele acompanhava as mulheres com os olhos, procurava alguma que se parecesse com ela. Já estava atormentado pelo desejo de compartilhar essas lembranças com alguém. Contudo, em casa, não era possível falar de seu amor, e fora de casa não havia com quem fazê-lo. Nem com os inquilinos, nem no banco. E dizer o quê? Por acaso ele havia amado então? Por acaso houvera algo de belo, poético ou edificante, ou mesmo interessante em sua relação com Anna Sergeyevna? Acabou tendo que falar de forma indefinida sobre amor, sobre mulheres, e ninguém suspeitava do que se tratava. Apenas a esposa agitava suas sobrancelhas pretas e dizia: "O papel de galante não lhe cai bem, Dmitri." Certa vez, à noite, ao sair do clube dos médicos com seu parceiro, um funcionário, ele não se segurou e contou: "Se o senhor soubesse a mulher encantadora que eu conheci em Yalta." O funcionário se sentou no trenó e partiu, mas de repente virou-se e chamou: "Dmitri Dmitrich!" "O quê?" "O senhor tinha razão. O esturjão estava passado." Aquelas palavras tão corriqueiras, por algum motivo, perturbaram Gurov. Pareceram-lhe degradantes e ímpias. Que modos selvagens, que gente! Que noites sem sentido, que dias desinteressantes e apagados! Jogatina desenfreada, comilança, bebedeira, conversas incessantes sempre sobre a mesma coisa. Ocupações e conversas desnecessárias, sempre sobre a mesma coisa, consomem a maior parte do tempo, os maiores esforços. E, no fim das contas, resta apenas essa vida sem pé nem cabeça, esse absurdo. Ir embora e fugir é impossível. É como se estivesse em um hospício ou em uma prisão. Gurov passou a noite em claro e atormentado. Depois passou o dia inteiro com dor de cabeça. Nas noites seguintes, ele dormiu mal. Ficou sentado na cama pensando, ou caminhando de um lado para outro. Estava farto das crianças, do banco. Não tinha vontade de ir a parte alguma, nem de falar sobre nada. Em dezembro, durante as festas, ele se aprontou para viajar e disse à esposa que estava partindo para Petersburgo para interceder por um jovem, e foi para S. Para quê? Nem ele sabia direito. Queria ver Anna Sergeyevna e falar com ela, marcar um encontro, se possível. Ele chegou a S pela manhã e se instalou no melhor quarto do hotel, onde o chão era todo revestido de feltro cinza e havia um tinteiro sobre a mesa coberto de pó, com um cavaleiro montado, com o braço estendido segurando um chapéu e a cabeça arrancada. O porteiro trouxe as notícias de que ele precisava. Von Dideritz mora na rua Staro-Goncharna, em uma casa própria que não ficava longe do hotel. Vive bem, com riqueza, tem seus cavalos e é conhecido por todos na cidade. O porteiro pronunciou Dideritz. Sem pressa, Gurov foi até a rua Staro-Goncharna e procurou a casa.
Bem em frente havia um muro cinza, longo, com pregos. Dá vontade de fugir desse muro, pensou Gurov, olhando ora para a janela, ora para o muro. Ele refletiu. Hoje é feriado, o marido deve estar em casa. Seja como for, seria falta de educação entrar e incomodar. Se enviar um bilhete, ele pode ir parar nas mãos do marido e então tudo se perderá. O melhor seria contar com o acaso. Ele ficou caminhando pela rua perto do muro, esperando esse acaso. Viu um mendigo passar pelo portão. Ele foi atacado pelos cachorros. Uma hora depois, ouviu o piano. Os sons que chegavam até ele eram fracos e indistintos. Anna Sergeyevna devia estar tocando. De repente, a porta principal se abriu e dela saiu uma velhinha. O conhecido Spitz branco correu atrás dela. Gurov teve vontade de chamar o cachorro, mas súbito seu coração começou a bater e, agitado, ele não conseguiu se lembrar o nome do Spitz. Continuou caminhando. Odiava cada vez mais o muro cinza. Já pensava exasperado que Anna Sergeyevna o havia esquecido e talvez já estivesse se divertindo com outros, coisa que é muito natural na posição de uma jovem mulher que é obrigada a ver aquele maldito muro de manhã até à noite. Ele voltou para o hotel e ficou muito tempo sentado no sofá, sem saber o que fazer. Depois almoçou e, em seguida, dormiu longamente. Como tudo isso é estúpido e tenso! Ele pensou ao despertar, olhando para as janelas escuras. Já era noite. Dormi demais sem necessidade. Agora o que vou fazer de madrugada? Ele se sentou na cama coberta por uma colcha cinza barata, que parecia de hospital, e irritou-se consigo mesmo. Aí está sua dama com cachorrinho. Aí está sua aventura. Agora aguente. De manhã, quando estava na estação, chamou sua atenção um cartaz com letras grandes. Pela primeira vez, geisha. Ele se lembrou disso e foi ao teatro. É bem possível que ela apareça nas primeiras apresentações, ele pensou. O teatro estava cheio. E lá, assim como em todos os teatros de província em geral, havia uma bruma mais alta do que os lustres. As galerias estavam agitadas. Na primeira fileira, antes do início da apresentação, havia dandies locais com seus braços... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.